Voltamos, pessoal. Deu tempo aí de tomar uma aguinha, né? Já estou aqui. Vou abrir aqui. Ó, vamos falar um pouquinho, então, de miofibroblasto, né? Que é uma das coisas que eu comentei lá atrás e que interfere bastante nas questões de reparação, né? Por exemplo, o miofibroblasto, ele é uma célula que está entre o fibroblasto e a camada do músculo. Então, ele é uma das interferências, muitas vezes, nos resultados que a gente não tem sucesso em tratamento para fibrose. O que acontece? Ele é um tecido que você acha que é uma fibrose, mas, na verdade, ele está misturada com o miofibroblasto, que é do músculo. Então, é uma mistura do tecido conjuntivo com a fáscia muscular. E aí, essa presença, né, na maioria das fibroses, ela dá aquela retração da pele, ela dá a retração do tecido, e ela também faz exatamente a modelagem, e isso é o que diferencia a fibrose em cada pessoa. Então, vamos pensar que em cada pessoa você vai ter mais fibrose, menos fibrose, ou ela pode ser mais rígida, ela pode ser mais densa, ela pode ser mais mole, e isso vai ser de acordo com a característica, né, da modelagem da pessoa. Eu trouxe aqui a, a fáscia, né, ela interfere bastante nesse processo de reparação quando a gente fala das camadas. Não estou falando da incisão, da borda, mas a gente está falando das camadas. Quando a gente interfere de camada? Quando você fala de lipoaspiração, ou quando você fala de descolamento de tecido. Então, a fáscia, que é esse tecido membranoso, a gente já falou lá atrás, né? Olha que ele tem ele tem os prolongamentos que são protoplasmáticos. E isso secreta proteína. Então, ele vai ali, a fáscia vai secretar proteína. Essa proteína, que é a elastina e o colágeno, formam o tecido conjuntivo. E isso é que vai dar aderência da fáscia até a camada mais superficial, até a gordura, ou até a derme reticular. Então, essa fáscia, na verdade, ela tem essas propriedades que são mais elásticas, mais viscoelásticas, coloidais, na verdade, quando a gente fala de concentração de proteína. E ela é muito inervada. Por isso que as pessoas sentem dor também. Por isso que a fibrose dói, tá? Porque tem muita conexão nervosa, participa da propriocepção. E aí, como que a gente classifica, né? Eu trouxe duas formas de classificações em relação a formato. Então, a gente tem ali a classificação em formato de cordão, que ela se assemelha como se fosse uma corda, e ela tem o formato da cânula de lipoaspiração. Então, você sente que é o formato da cânula, é como se fosse um molde, né? Vocês já devem ter tido mais contato com essa e com a nodular. A nodular, ela tem um formato assim, depende, ela pode ser um tamanho de grãozinho de feijão, pode ser numa bolinha de gude, mas ela tem essas variações de tamanho e de formato. E a placa, que é uma terceira classificação, ela já é para áreas maiores, né? Então, pensa ali, não sei se vocês lembram de um formato de abdômen que estava bem em placa, que a gente também chama de aderência, tá? Então, a gente tem, isso é uma coisa bem importante de vocês guardarem. Formato de fibrose, cordão nodular em placa, a placa ela também é chamada de aderência, e elas passam por outros processos que também
vai ajudar muito a gente a pensar nos tratamentos, tá? Ela tem uma outra classificação em relação à consistência. Então, a gente falou de classificação de formato, e aí a gente fala de classificação de consistência. Uma das primeiras classificações é a densa, né? Aí a gente estava falando da matriz extracelular, né? Que você perguntou, Lia. Mas a matriz extracelular, ela também é a substância fundamental amorfa, tá? E então ela passa, após essa manipulação suave do estado gel, para um estado mais solúvel, que é o estado sol. É como se você tivesse ali uma gelatina endurecendo, né? Sabe quando você faz a gelatina, ela não fica meio viscosa? Só que depois ela começa a endurecer. Então, essa densificação, ela indica também o aumento da densidade da fáscia. Isso quer dizer que, para você, você pode modificar essas propriedades, né, sem alterar a estrutura geral da cicatrização ou da regeneração. Então, pensa assim, quando você vê uma fibrose muito dura, você tem que pensar que ela pode também estar presa na fáscia, que aí a gente fala dos miofibroblastos. E aí tem uma outra classificação, que é a dura. Então, olha que interessante. Essa classificação dura, ela tem um pouco mais de colágeno do tipo 1, por isso que ela já está numa fase diferente. Por isso que cada pessoa também faz a regeneração de formas diferentes. Ela é muito mais compacta. A densa, você sabe que ela é um pouco rígida, mas você, ao mesmo tempo que você faz aquela compressão, você percebe que tem um pouco mais de líquido. A dura, não. Ela é muito mais compacta, porque ela tem muito mais colágeno do tipo 1. Então, na hora que a gente vai fazer a avaliação, além do formato, na palpação eu tenho que entender qual é a consistência que ela está naquele momento, tá? E aí a gente vem para a esponjosa. A esponjosa, que é um pouco mais comum a gente encontrar na área lombosacral, porque ela vem como uma resposta, às vezes, do seroma, ou de um edema que teve ali uma difícil resposta, né, ao tratamento. Então, pensa assim, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. O seroma, quando ele não é feita a punção, ou então quando ele não foi drenado pelo dreno, que ele fica ali naquele espaço morto, ele começa a ter um espessamento. Então, é como se fosse aquela gelatina que passou de uma consistência mais líquida e vai ficando mais viscosa, parecendo realmente uma esponja. Então, ela não é rígida. É como se você pegasse uma Maria Mole, sabe? Aquela consistência da Maria Mole é um pouco aquilo. Então, ela tem muita presença do colágeno do tipo 3, que não é um colágeno de qualidade rígido, né? E ela tem, muitas vezes, a consequência de um seroma que não foi tratado, ou de um edema também que não foi reabsorvido. Então, só voltando aqui, na classificação, a gente tem por formato, que é o nodular, é o em cordão ou em placa. E aí vamos falar de consistência. A gente tem a dura, a compacta, né? A densa e a esponjosa, tá? Então, a gente tem 3 tipos de formato e 3 tipos também de consistência, né? Que são fases diferentes, tá bom? Fica claro? Eu acho que isso, Lia, clareia bastante dos seus casos de fibrose, quando você vai avaliar. E aí você tem que entender que para cada tipo de consistência é um tratamento diferente. Não dá para a gente tratar todas as fibroses do mesmo jeito. Se tiver mais edema, não posso usar calor. Se eu tiver mais fibras compactas, aí eu já preciso de um calor. E por aí a gente vai fazendo um raciocínio, né?
Alguns cuidados aqui pós-lipoenxertia de glúteo. Gente, ficou claro a questão da fibrose? Sim. Normalmente as fibroses, elas estão mais nas cinturas, no abdômen, e também na região lombosacral, quando ela é nessa consistência de esponja. Na lipoenxertia, uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é não manipular, né? A região onde foi lipoenxertada. Então, se o cirurgião enxertou gordura aqui, é porque ele quer que a gordura fique. Se você for drenar, você vai diminuir a fixação dessa gordura. E aí a R-Slim também lançou esse apoio, né? Que a gente poderia fazer com almofada e tal, para tirar a compressão da região do glúteo. Então, o que, que a gente faz? A gente trabalha com os apoios, está vendo aqui onde estão as setas, né? Eu não acho isso aí muito confortável, porque ele é um pouco mais rígido. A gente pode ter as opções de fazer com almofadas, tá? Apoio aqui na região da coluna, região lombosacral e região, então, infraglútea. É muito importante fazer isso. Falar rapidamente aqui das associações de recursos terapêuticos e terapias que são complementares, né? Então, a gente tem sempre que pensar num protocolo que é multidisciplinar e que é multifuncional. Quando a gente fala de recursos terapêuticos, eu tenho que pensar numa terapia manual, eu tenho que pensar num aparelho, eu tenho que pensar num bom cosmético, né? Quando a gente fala de aparelhos, eu classifiquei aqui para deixar bem prático para vocês, tá? O que é indicado e o que não é indicado em algumas fases. Pensa assim, o paciente acabou de operar, ele está inflamado. Então, se ele está inflamado, eu tenho que usar um aparelho que seja anti-inflamatório. Normalmente, os aparelhos que são anti-inflamatórios são os aparelhos que não produzem calor, então trabalha com energia fria. Quem faz isso? O laser, o LED, as microcorrentes. Eu nem coloquei aqui, porque muitas vezes nessa fase a gente não usa, mas tem médico que indica o uso do ultrassom pulsado, né? Então, na fase inflamatória, você só poderia usar como recurso de eletroterapia ou de termofototerapia o laser ou LED, ou as microcorrentes. Como que eu consigo essa energia fria? Com doses baixas, frequências mais superficiais e calculando, né, direitinho o tempo de aplicação. Porque se eu escolher também doses baixas, mas ficar muito tempo com essa dose no mesmo lugar, eu acabo gerando ali um certo calor, que não é o objetivo. Quando que eu vou usar um aparelho que é pró-inflamatório? O que é pró-inflamatório, gente? Aparelho que gera uma energia quente, como uma radiofrequência, ultrassom contínuo, ou ultrassom, aqueles aparelhos de lipocavitação, os aparelhos que têm as eras maiores, né? Esses aparelhos, gente, eles acabam gerando mais intensidade na sua energia, mais dose. E isso gera calor. Então, eu tenho que pensar, em que momento que eu vou usar? Eu só vou usar um aparelho que é pró-inflamatório, ó, pró-inflamatório, ele vai gerar uma inflamação. Quando eu quero estimular colágeno, ou quando eu quero substituir colágeno. E aí, em que momento eu quero isso? Eu quero isso quando eu já tenho uma fibrose muito irregular e que eu quero gerar um calor para poder ver se ela é reabsorvida ou reorganizada. Se eu gerei um calor numa fibrose, eu tenho que fazer uma certa manipulação para poder reorganizar. Então, pensa assim, numa fase bem inicial que é inflamatória, você vai usar um aparelho anti-inflamatório. Se é numa fase tardia, que eu não tenho mais a inflamação, mas eu já estou na fase de fibroplasia ou na fase de modelagem, eu já posso usar ali um aparelho que gere
um aumento de temperatura. Essa fase tardia depois de quantos dias? Ó, a gente considera tardio depois que já tirou curativo, em torno de 20 a 30 dias. Se você perceber que tudo está correndo bem. Porque o que você vai fazer é usar somente na área de fibrose. Porque se não tiver fibrose, não precisa usar o pró-inflamatório. A não ser que numa fase mais tardia, vou pensar, a pessoa fez lipoaspiração e ficou com flacidez. Ah, mas aí depois de 2 meses você já pode fazer para estimular a formação de colágeno. Então você tem que avaliar cada caso, com cada necessidade e o aparelho que você vai oferecer. Fica claro quando a gente desmistifica um pouquinho os aparelhos, né? Eu coloquei esses que são os mais comuns, mas você pode pensar, de repente, tem gente que tem lá terapia combinada, tem gente que tem mantos, tem gente que tem tanta coisa, e às vezes esses aparelhos eles já vêm programados para pós-cirúrgico. Só que a programação dele vem pós-cirúrgico recente. É impossível um aparelho de cabeçote grande que não gere energia quente, entendeu? Ele acaba mudando a temperatura de pelo menos 1 grau e meio no tecido dérmico, né? Fica claro aqui, meninas? Tranquila? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Então, ó, qual é o cuidado? Não causar inflamações em tecidos inflamados. Enquanto eu tiver sinais clínicos de inflamação, como vermelho, né, o rubor, excesso de edema, um tecido fragilizado, dor, a gente não usa nada que inflame mais. Essa é uma das mais importantes dicas, né, que a gente dá em pós-operatório. E aí, dentro dos recursos terapêuticos, a gente trabalha com os recursos manuais, né? A gente falou ontem de drenagem, e aí, na prática, nós vamos falar de massagem do tecido conjuntivo, que é para fibrose, e também para descompactar, né? O tecido superficial e profundo, fazendo as movimentações da fáscia muscular. E aí, tem alguns exercícios que você pode fazer alguns alongamentos no paciente, desde que não tenha interferência na incisão. Vocês já viram aquele médico que fala para fazer atividade física depois da cirurgia de mama? Vocês conhecem ele? Eu não lembro o nome dele. Vocês já viram falar? Tem médico que fala, não, pode fazer já, pode fazer alongamento. Vocês já viram ou não? Não. Não? O que ele faz? Ele coloca o implante, normalmente é para aumento de mama. Ele não faz isso para redução. Por quê? Para aumento de mama, a incisão que ele coloca é inframamária. Então, é uma incisão que ela está na linha que o paciente, quando faz o movimento, não esgarça a cicatriz. Então, ele fala, pode levantar o braço até aqui, porque você percebe que aquela incisão não vai abrir. Agora, ele não vai recomendar movimento de braço, por exemplo, para quem fez uma incisão em T, né, ou em âncora na mama, tá? Porque aí sim, quando a pessoa levanta o braço para pentear o cabelo, por exemplo, coçar a cabeça que seja, ela vai esgarçar a cicatriz. Então, tem sim. Por que ele pede esse movimento? Para tirar a aderência do tecido conjuntivo, tirar a aderência da fáscia muscular. E aí a gente ensina na aula. Esse daqui é o último slide, praticamente, porque os outros a gente já vai entrar em protocolo, né? E a gente vai discutir o protocolo na prática, tá bom? Mas, assim, olhar sempre na avaliação clínica as queixas do cliente. Só que também, além das queixas do cliente, o que a gente precisa ver? A fase que o cliente está. Então, sempre entender em que fase
que o paciente está. Às vezes o paciente fez a cirurgia em outra cidade, só veio para São Paulo depois de um mês. Às vezes ela operou com um médico que não queria que mexesse. Às vezes ela estava fazendo, ela operou, foi fazer com uma profissional, e ela não gostou da profissional, ela vai chegar para você depois de 15 dias ou 3 semanas. Então, assim, sempre entender em que fase que o paciente está e quais são os sinais clínicos e sintomas que ele tem. Observar sempre o uso da malha, se essa malha está adequada, não está adequada, se é uma malha que faz compressão bem das regiões extremas, né, como o tornozelo, e se for de membro superior, da região do punho. Entender a nutrição desse paciente, a hidratação, observar curativo, observar se esse curativo está seco, se está úmido, se o ponto está fechadinho. É isso que a gente observa no paciente, independente da fase que ele esteja. Porque tem paciente que ele pode ter uma cicatrização, uma reparação muito rápida, tem outros que pode demorar, tem um que pode o ponto abrir, tem outro que não, tem outro que o ponto abre e ainda pega uma bactéria. Gente, tudo isso a gente tem que observar para poder colocar na ficha de avaliação, e que é legal quando você tem esse acesso, de passar todas essas informações para o médico, caso vocês queiram trabalhar em parceria, né, Sim. com o médico. Oi? Sim, entendi. Ah, é tão gostoso, né, quando você... E aí a gente já começa depois falando dos protocolos, tá? Olha, quando tem edema, o que a gente faz, quando a quem faz o taping, né? Uhum. Mas é isso, daí essa aula eu mando para vocês também, para a gente poder... Deixa eu parar aqui a... Então, Margarete, basicamente, o trabalho de um pós-operatório, nós temos que